A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muito prazer e muita alegria que mais uma vez estamos levando a você o conhecimento da palavra através deste cronograma anual do Novo Testamento. Queridos, falamos já do primeiro capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, do segundo capítulo, e hoje estaremos dando ao fim a este estudo de 2 Tessalonicenses. No capítulo 3, onde leremos verso após verso, e trazendo sobre cada um deles uma referência eficaz para as nossas vidas. No capítulo 3, verso 1 diz: "E no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também é entre vós." Neste verso, amados, Paulo fala da eficácia da palavra de Deus na vida do homem, glorificando a Ele por ela produzir poder e um efeito positivo em nossas vidas. Pois o Evangelho mudou a visão dos Tessalonicenses. Queridos, fazendo hoje uma comparação a nós e aos Tessalonicenses, será que essa mesma palavra tem sido eficaz, tem surtido efeito para as nossas vidas? Será que ela tem trazido mudança para as nossas vidas e tem nos dado uma nova visão? Sabemos que a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda, ela permanece firme todos os dias. Mas o homem, hoje, por ter se afundado no pecado e sendo neutralizado por ele, tendo sua vida alagada e aprisionada pelo pecado, se tornou escravo e assim perdeu a sensibilidade espiritual de meditar na palavra do Senhor. O que ele dizia aos Tessalonicenses, ele está dizendo para cada um de nós: olha, toma cuidado com o pecado, para que a palavra de Deus ela venha se concretizar nas nossas vidas, para que a palavra de Deus seja meditada e assim possamos andarmos conforme o que o Senhor pede, para que sejamos homens renovados todos os dias pelo Senhor espiritualmente. No verso 2, Paulo faz um pedido à igreja, e ele diz: para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é para todos. Paulo estava pedindo para os homens para que ele orasse, para que eles fossem livres dos falsos profetas e seus ensinamentos, pois eles davam muitas vezes importância a assuntos que não representam a cruz. Queridos, hoje mais que nunca estamos cercados de igrejas e muitas querendo até apresentar a Deus, mas sabe, a essência dele não se encontra dentro de muitos templos. A palavra da verdade não se encontra conforme aquilo que Deus quer que nós venhamos pregar. Muitas vezes pessoas têm se afastado dos planos e dos propósitos de Cristo porque não têm escutado aquilo que Deus quer falar ao homem. Mas Paulo nos traz um alerta. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17 e 18, onde ele afirma que seu chamado era para evangelizar. Evangelizar o que representa a cruz de Cristo, para que a sua palavra não se faça vã nas nossas vidas. E ele conclui dizendo lá no livro de 1 Coríntios assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amados, você tem o poder de Deus nas suas vidas, você tem o poder de Deus na sua mente, que é a palavra do Senhor. Isso quando ela é bem pregada. Por isso que Paulo pede para que nós venhamos ter, amados, esta precaução de como nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Verso 3 diz: mas fiel o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Só podemos ter fé na palavra se entendermos o propósito da cruz, que é a salvação para o homem perdido, amados.
para o homem perdido, fiel o Senhor. Isso nos mostra que nós não podemos confiar nos homens maus, mas somente em Deus, que nos livrará do maligno. A cruz e a fé em Cristo nos garante o consolo do Espírito Santo e não nos deixa sermos tragados pelo maligno, e nem que ele prossiga com as suas intenções contra nós, amados. Verso 4 diz: e confiamos quanto a vós no Senhor, que não fazeis como fareis o que vos mandarmos, amados. Aqui Paulo continua exortando os Tessalonicenses, continua exortando a obediência a Deus. Assim haveria um crescimento da graça realizada ao crente por essa atitude, movida pelo amor a Ele, que supera todas as coisas. Amados, precisamos ter essa atitude de obediência ao Senhor, ouvindo a sua voz, fazendo com que se cumpra a sua palavra nas nossas vidas. Se não formos obedientes, não podemos termos o crescimento espiritual nas nossas vidas. Aquele que não é obediente à palavra do Senhor, amados, a tendência de viver uma vida corrupta, uma vida longe dos caminhos do Senhor. Para hoje, toma posse desta palavra, que é obediência a Cristo em todo o tempo. Verso 5 diz: ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na aparência de Cristo. Amados, o Senhor quer ser o Deus do nosso destino, o Deus que planeja sonhos e projetos para cada um de nós, para que sejamos bem-sucedidos. Basta confiar nele voluntariamente, mantendo nossa espera nele, independente do dia, da hora e do tempo necessário para as nossas vidas. No verso 6 diz: manda-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e segundo a doutrina que vos recebeu. Aqui o apóstolo afirma que o que ele diz é a palavra de Deus, ou seja, ele não prega a sua verdade, mas sim a verdade da cruz. Ele prega aquilo que vem dos céus, ele prega aquilo que realmente o homem precisa ouvir. E ele pede para que os Tessalonicenses tomem muito cuidado com quem eles andam. Hoje precisamos termos muito cuidado com quem nós estamos andando, porque muitos têm pregado a palavra de uma forma errônea, de uma forma que Deus não quer. E ele afirma, Paulo afirma, a doutrina que ele prega era definitivamente do Senhor e não a dele. Verso 7 diz: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois não nos havendo andado desordenadamente entre vós. Paulo aqui estava falando de si mesmo, quando afirma que sua conduta cristã está de acordo com a vontade de Deus, e que devemos analisar o pregador da palavra e ver se a sua conduta é exemplo de servo de Deus. O que mais Paulo tentava passar para o povo era o exemplo de servo, era o exemplo de um pregador, e que não somente tinha a palavra de Cristo, mas queria andar conforme os mandamentos do Senhor. Pois Paulo tinha uma vida santificada e não andava desordenadamente perante os homens. Paulo tentava trazer o melhor exemplo possível de servo fiel. No verso 8 diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Há um ensinamento com precaução para as nossas finanças, expressa por Paulo.
Precisamos trabalhar para o nosso próprio sustento. Precisamos ter este convívio com o trabalho para que nós possamos nos sustentar, amados. Porque muitos têm pregado a palavra do Senhor com um olhar financeiro. Olha o que diz o verso 9. Não porque não tivéssemos o direito, mas para nos dar a nós mesmos o exemplo, para nos imitar. Queridos, Paulo no verso 8 manda que nós venhamos trabalharmos, para que tenhamos o nosso próprio sustento. No verso 9, ele já diz, não que nós não tivéssemos direito, ou seja, os pregadores, de termos apoio financeiro, mas aqui ele abriu mão desta finança, querendo mostrar ao homem que nós não podemos pregarmos a palavra de Deus com a intenção de agariarmos fundos financeiros, de termos benefícios próprios, ao ponto, amados, de nos tornarmos aí como homens corruptos diante aos olhos do Senhor. Paulo queria ensinar que é preciso pregar a palavra de Deus e que também precisamos trabalhar e que precisamos esperar com que a obra do Senhor seja sustentada conforme o amor dos homens, conforme aquilo que eles ouvem, mas ouvem corretamente. Naquela época, havia muitos pregadores com interesses financeiros, mas o interesse, na verdade, do Senhor estava longe do que Deus quer para as nossas vidas no dia de hoje. Precisamos pregar a palavra com essa essência levada pelo amor, com essa essência, querendo levar ao homem mudança de vida, e essa era a maior intenção de Paulo, tratar da vida do homem, tratar do seu eu, e não querendo obter vantagens sobre ela, amados. No verso 7, no verso 10 diz, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Aqui quer tratar de quem não quer trabalhar. Então, não nos convém dar dinheiro a pessoas assim, a quem não quer trabalhar. Verso 11, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Muitas pessoas querem viver, amados, com sustento alheio. Muitas pessoas querem viver dependendo dos outros. Querem viver, amados, querendo tirar, muitas vezes, daqueles que não têm. Por isso, Paulo nos ensina que não podemos sermos preguiçosos, que não podemos sermos pessoas assim, desocupadas. No verso 12 diz, e esses tais mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. Amados, os que têm os pensamentos do Senhor, esses comem do seu próprio pão. Verso 13 diz, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amados, aqui Paulo fala que nós devemos praticar o bem a quem realmente precisa da nossa ajuda, a quem realmente está necessitado, amados, a quem realmente está em um momento difícil de sua vida. Verso 14, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com eles, para que não se envergonhe. O apóstolo Paulo aqui também não está dizendo para nós venhamos excluir o próximo, mas sim termos as devidas precauções, amados, sobre estas coisas. Verso 15, todavia não os tenhais como inimigo, mas admoestai-os como irmão. Queridos, não precisamos ter ninguém como inimigos,
Não precisamos olharmos para pessoas assim, né, com este sentimento. Somente ter cuidado. Verso 16, ora, o mesmo Senhor dá paz a vós, sempre, por toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Amados, a paz ela é resultada da obra perfeita do Espírito Santo para as nossas vidas. E essa paz todos os homens podem alcançar, mas só podem ter aqueles que de fato têm o Espírito de Deus em suas vidas. Verso 17, saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal de todas as epístolas, assim escrevo. Verso 18, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amados, pela cruz, tudo nos é possível. A paz, o amor, a graça, o perdão. Pela cruz, podemos alcançar todas as coisas. Portanto, continuais firme no Senhor e crendo que Ele morreu pelos nossos pecados, que ao terceiro dia ressuscitou e que em breve, amados, voltará para buscar a sua igreja. Damos sim, agora fim ao livro de 2 Tessalonicenses. Quero mais uma vez agradecer a todos os meus irmãos, agradecer a todos os ouvintes, agradecer a todos os nossos líderes e que possamos continuar firmes, buscando ao Senhor em todo o tempo, enquanto se pode. Aqui quem vos falou, o pastor Márcio de Belém do Pará, onde eu e minha família, pastor Alessandro e os meus filhos, nos alegramos de levarmos a palavra do Senhor através desse ministério muito lindo do Evangelho Pentecostal do Brasil para Cristo. E quero dizer a vocês, amados, que Belém do Pará pertence a Cristo, que Belém do Pará tem louvado ao Senhor, que Belém do Pará tem sido avivada por Ele. Muito obrigado ao nosso pastor Gideon Júnior, a nossa pastora maior aqui do nosso ministério, Eloide Ramos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e os fortalecendo para que esse ministério continue consagrado ao Senhor, continue perseverante naquilo que Ele quer para o homem. Muito obrigado a todos e que todos fiquem na paz do Senhor. Amém e amém.